Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, eu sei que é o pesadelo de muita gente: manipular e filtrar datas no MySQL. Mas vamos fazer isso de um jeito que seja eficiente de verdade. Fala a verdade, quem aí nunca se sentiu meio perdido tentando puxar dados de um período bem específico? Ou ficou frustrado com aqueles formatos de data que nunca batem? Essa é uma dor super comum, mas pode relaxar, porque tem solução sim. E a promessa aqui hoje é essa: vamos desmistificar o trabalho com datas de uma vez por todas. A ideia é passar um guia direto ao ponto para todo mundo sair daqui mandando muito bem nesse assunto. Beleza, então vamos lá. Vamos começar pelo jeito mais direto de achar o que a gente precisa. Como filtrar um mês e um ano específicos com uma precisão assim cirúrgica. Dá uma olhada nessa query. À primeira vista, ela é bem fácil de entender, né? O que a gente está falando para o banco de dados é basicamente: ó banco, me traz tudo da tabela vendas, mas só se a venda rolou no ano de 2025 e no mês de março. Simples assim. E como é que essa mágica acontece? É bem simples, na verdade. A função year pega só o ano da coluna da data. A month faz a mesma coisa, mas para o mês. E o operador end? Ele está ali para garantir que as duas condições são verdadeiras ao mesmo tempo. Juntando tudo, a gente tem um filtro super preciso. Então, esse primeiro método funciona e funciona bem. Mas quando a gente está lidando com tabelas gigantescas, com milhões de linhas, a performance vira o nome do jogo. Então, bora evoluir para uma alternativa mais mais eficiente: o operador between. Olha só como a sintaxe fica mais limpa, mais elegante. Aqui, a gente está pedindo todas as vendas que aconteceram entre o dia 1º de março e o último dia de maio de 2025. E um detalhe crucial, viu? O between é inclusivo. Isso quer dizer que ele pega tanto a data de início quanto a data de fim no resultado. Certo? Então vamos botar os dois lado a lado para comparar. De um lado, o year com month nos dá uma precisão fácil de ler e entender. Do outro, o between entrega performance. Mas por que essa diferença toda de desempenho? O que está acontecendo por baixo dos panos? Então, aqui está o pulo do gato. A sacada é a seguinte: quando a gente aplica uma função como year numa coluna que tem um índice, o banco de dados meio que é forçado a ignorar esse índice. Pensa no índice como se fosse o sumário de um livro, sabe? Sem ele, o banco precisa ler o livro inteiro, página por página, para achar o que quer. Isso é lento. Já o Between é mais esperto. Ele deixa o banco usar um índice direto, o que torna a busca ordens de magnitude mais rápida. Essa é a dica de ouro. Ok, a gente já filtrou os dados com eficiência. Missão cumprida. Agora, como é que a gente apresenta isso de um jeito amigável? Porque ninguém merece ver aquelas datas no formato padrão do banco num relatório, né? Vamos ver como resolver isso. É aqui que entra em cena a função dateFormat. Olha que legal! A gente usa ela para transformar a coluna data-venda e, com o as, a gente dá um apelido, criando uma nova coluna chamada data formatada, já no jeitinho que a gente quer. Esses códigos dentro da função são como uma receita de bolo. O psante D, minúsculo, é para o dia. O psante M, minúsculo, é para o mês. E o psante Y, maiúsculo, é para o ano com 4 dígitos. Dá para customizar isso de tudo que é jeito, para qualquer formato que for preciso. E aqui o resultado final fica claríssimo. A gente transformou um dado cru, técnico, do banco em uma informação limpa, legível para qualquer pessoa. Fica perfeito para colocar em relatórios, dashboards, o que for. Ufa, a gente viu bastante coisa, né? Então, para garantir que tudo ficou na ponta da língua, vamos consolidar o aprendizado. Pensa nisso aqui como um checklist rápido para levar para os projetos. Então, recapitulando. Primeiro, sempre que der, use between para intervalos de datas. A performance agradece e muito. Segundo, que está super ligado ao primeiro ponto, fuja de usar funções em colunas indexadas lá no where. Terceiro, combine com AND e OR para refinar ainda mais os filtros. E por último, uma regra de ouro: dateFormat é só para a camada de apresentação, para deixar bonito, nunca para filtrar dados. No fim das contas, saber filtrar e manipular datas do jeito certo não é só um detalhe técnico, sabe? É o que separa uma análise de dados superficial de uma análise profunda, confiável. É uma habilidade de verdade fundamental. E agora, a pergunta que fica é: com essas ferramentas na mão, que tipo de relatório, que tipo de análise poderosa passa a ser possível fazer? Análise de vendas por estação, crescimento de usuários mês a mês. Nossa, as possibilidades são gigantescas.
E olha, se esse conteúdo ajudou a clarear as coisas, que tal deixar um like e compartilhar com os colegas? Se inscrever no canal também faz uma diferença enorme. Cada interação dessas é um baita incentivo para a gente continuar produzindo mais e mais material. E por falar nisso, a opinião da comunidade aqui é super importante. Qual o próximo assunto que deveria ser desvendado aqui no canal? Deixem as sugestões aí nos comentários, beleza? E para a gente fechar, uma última pergunta. Estou pensando em criar uma área de membros com conteúdo exclusivo, mais aprofundado. Queria saber a opinião de quem acompanha. Qual seria um valor mensal justo por isso? A resposta de vocês vai me ajudar demais a definir os próximos passos. Então, por favor, deixem a opinião aí nos comentários. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.